A paternidade espiritual no discipulado. Podemos dizer que a paternidade espiritual é um vínculo relacional, onde um cristão se sente profundamente ligado e comprometido a ajudar outro cristão a amadurecer em sua vida com Deus. Ainda que o novo nascimento espiritual seja obra exclusiva do Espírito Santo, o novo convertido precisa da ajuda de alguém mais maduro, que, baseado na palavra de Deus, o ajude a dar os primeiros passos na fé. E é este relacionamento que a Bíblia chama de paternidade espiritual. Paulo era um pai espiritual. Tito, Timóteo e Onésimo com certeza não eram filhos biológicos de Paulo, mas ele os considerava como filhos espirituais. Ele se refere a Tito como um verdadeiro filho, segundo a fé, Tito 1 verso 4, e a Timóteo como um verdadeiro filho na fé e um amado filho, 1 Timóteo 1 verso 2. 2 Timóteo 1 verso 2. Em outra carta, o apóstolo diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, Filemão verso 10. Ele usa este mesmo termo quando fala aos crentes de Corinto, dizendo: não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios 4. Versos 14 e 15. Para o apóstolo, este termo traduz um profundo sentimento de afeto pessoal e responsabilidade em ajudar estas pessoas a obter um desenvolvimento espiritual verdadeiro. A necessidade de pais espirituais no Novo Testamento. Os primeiros cristãos eram frequentemente rejeitados por suas comunidades ou repudiados por suas famílias. Portanto, o vínculo da família de Cristo incluía a criação de uma nova ordem de pais e filhos. Jesus falou sobre isso quando disse a Pedro que os que desistem de suas famílias por ele e pelo Evangelho receberão em troca irmãos, irmãs, mães e filhos. Marcos 10 verso 30. Os pais espirituais na igreja primitiva tinham a oportunidade de ajudar a educar os seguidores de Cristo que experimentariam a presença e o poder de Deus atuando em suas vidas. Essa tarefa envolvia a participação ativa, e geralmente diária, na vida do filho espiritual e seu aconselhamento contínuo em como viver a vida cristã na igreja e na comunidade. A necessidade de pais espirituais em nossos dias. Hoje em dia existem milhões de convertidos no Brasil, mas a maioria deles não possui alguém que os ensine a caminhar, passo a passo, desde sua conversão. Por causa disso há cristãos com muitos anos de conversão mas que são espiritualmente imaturos. Como alguém já disse, o Evangelho no Brasil possui muitos quilômetros de extensão, mas apenas alguns centímetros de profundidade. Precisamos urgentemente de homens e mulheres dispostos a se tornarem pais e mães espirituais. Através do discipulado buscamos garantir que cada novo convertido tenha um pai ou uma mãe que o ensine desde o início a como caminhar em santidade, com amor por Jesus e por sua palavra. Os deveres de um pai espiritual: empenhar-se para gerar no filho espiritual amor pela palavra de Deus e ensiná-lo a buscar um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Motivá-lo a estabelecer um vínculo com a Igreja de Jesus, onde ele poderá servir ao Senhor e ser edificado na fé. Orar com e pelo filho espiritual, motivando sua comunicação pessoal e contínua com Deus. O verdadeiro pai espiritual. A paternidade espiritual é muito mais do que apenas um título vazio, é uma vida de amor e dedicação aos seus discípulos. Em Mateus 23 verso 9, Jesus repreende os líderes de sua época que utilizavam o título de mestres e pais de forma abusiva, para sustentar uma falsa religiosidade. A crítica de Jesus era que eles desejavam ser reconhecidos como líderes mas não praticavam o que pregavam. Mateus 23 verso 3. O verdadeiro pai espiritual é aquele que, primeiramente, é considerado por seus discípulos como o maior dos servos. Eles, por livre vontade, dão a esses pais espirituais autoridade para liderá-los, porque veem neles alguém que ama Deus e dá a sua vida por suas ovelhas. O que não é paternidade espiritual. Não é possível que uma pessoa seja gerada espiritualmente por outra, ou nasça espiritualmente de outro indivíduo. Esta ideia não possui nenhum respaldo bíblico e deve ser rejeitada.
Jesus explicou isso claramente a Nicodemos quando disse que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3 verso 6. Todo nascimento espiritual é realizado por Deus, pela sua soberana vontade, através do Espírito Santo. Em várias ocasiões o Novo Testamento explica esta verdade. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1 versos 12 e 13. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. João 3 verso 5. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. João 6,63. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2 versos 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5 verso 1. Entendendo isso, rejeitamos qualquer ideia de que um cristão exerce, por direito, algum tipo de poder espiritual sobre outro. Desaprovamos qualquer prática de opressão, maldição, coerção e imposição de um cristão sobre o outro, que use o termo paternidade espiritual como pretexto. Não vemos respaldo para isso na palavra de Deus e reprovamos essas atitudes em nossa comunidade de fé. Deus é o nosso grande Pai. Nenhum homem deve ocupar o lugar que é só de Deus. Ele é o nosso grande Pai. O apóstolo Paulo nos lembra disso em vários momentos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. 1 Coríntios 1, verso 3 parte A. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. 2 Coríntios 1 verso 2 parte A. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Gálatas 1 versos 3 parte A. Concluímos reafirmando que jamais alguém deve colocar-se entre o relacionamento de outra pessoa com Deus. Devemos apenas servir como um instrumento do Senhor para aconselhar, exortar, abraçar, orar e servir a comunidade cristã. Todos nós temos o Espírito Santo e é Ele quem nos ensina todas as coisas, ainda que o faça, por vezes, através de um pai espiritual. João ensinou aos seus discípulos: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. 1 João 2 verso 27. A verdade é simplesmente uma, que toda paternidade tem suas raízes em Deus Pai. A paternidade, seja espiritual ou física, é boa aos olhos de Deus quando é humildemente exercida em seu nome. Que Deus continue te abençoando, meus queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.